Olhemos para Cristo e creiamos nele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 14 a 21. Todo este capítulo 3 do Evangelho segundo João trata do encontro de Jesus com certo mestre da lei chamado Nicodemos. Nesse encontro, Jesus ministra àquele homem sobre o grande plano de Deus para a humanidade morta em seus delitos e pecados. Jesus faz então uma grande revelação a Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, como mestre por excelência, deseja que seu ensino seja compreendido. Para isso, ele usa várias figuras para ilustrar aquilo que ele queria ensinar. O novo nascimento, o vento, a serpente na haste e, finalmente, as figuras de luz e trevas. Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor da palavra escrita, fazia parte do povo da aliança, era um filho de Abraão, mas ainda assim lhe faltava o principal: olhar para Jesus e crer nele. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Esse olhar e crer possibilitaria um acontecimento sobrenatural, o novo nascimento. Assim como nos dias de Nicodemos, acontece hoje. Muitos têm sido religiosos por toda a vida, mas ainda não reconheceram o Senhor Jesus, que foi levantado sobre a terra como o único e suficiente Salvador. Assim como Israel lá atrás olhou para a serpente de bronze levantada em uma haste e foi livrado da morte física, que hoje possamos olhar para Jesus Cristo no alto do Calvário como o único remédio que pode nos curar da morte eterna. Jesus traz duas ilustrações aqui que ajudam a compreender seu ensino sobre a salvação. Primeira ilustração, a serpente de bronze na haste. Certamente Nicodemos conhece a história relatada no livro de Números. É uma história de pecado, pois o povo havia se rebelado contra Deus, e por isso ele enviara as serpentes abrasadoras que picavam o povo, causando a morte de muitos. Mas essa também é uma história de graça. Moisés intercedeu pelo povo e Deus proveu a solução. O Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la numa haste para que todos, em todo o arraial de Deus, pudessem vê-la. Qualquer um que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze seria curado. Aquela serpente levantada lá atrás no deserto tipificava o que aconteceria muitos anos depois, quando Jesus fosse levantado naquela cruz. Assim como a serpente foi levantada na haste, o Filho do Homem, Filho de Deus, seria levantado na cruz. Aprendemos aqui que Deus não perde uma oportunidade de ministrar ao seu povo. Tudo serve como recurso didático de Deus. Da mesma maneira que Israel era lento para aprender no passado, nós o somos hoje, porque Deus está nos instruindo em todo o tempo. Que possamos prestar mais atenção aos acontecimentos à nossa volta e nos deixar ensinar por Deus. Jesus foi levantado em nosso lugar para nos livrar da penalidade do pecado, que é a morte eterna, eterna separação de Deus. E assim como Israel ferido só precisava olhar pela fé para a serpente no alto da haste, que seria curado, hoje também só precisamos olhar pela fé para Jesus no alto do Calvário, crer nele e ser salvo. O mundo sofre com o veneno do pecado, e o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Deus não enviou seu Filho para morrer somente por Israel,
mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segunda ilustração, luz e trevas. O contraste entre luz e trevas é uma das ilustrações mais relevantes do Evangelho segundo João, porque os pecadores não se aproximam de Cristo, a luz da vida. Por quê? Porque amam mais as trevas, desejam prosseguir com seus atos de perversidade e não querem ser descobertos. Essa situação os impede de se achegarem à luz, pois quanto mais se aproximam da luz, mais os seus pecados são evidenciados. A luz é reveladora. Por isso que, quando alguém na igreja está em pecado, a primeira coisa que faz é se afastar da comunhão dos santos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O que impede as pessoas de olhar para Cristo e crer nele, é a cegueira moral e espiritual que as levam a continuar amando as trevas e odiando a luz. Religião não salva, denominação não salva, igreja não salva, no céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Era isso que o Senhor estava tentando dizer a Nicodemos, e o Espírito Santo quer ministrar a nós hoje, para que sejamos lavados por esse sangue perdoador e libertador. Precisamos olhar pela fé para o Cristo no alto do Calvário e crer nele, recebendo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Quando fazemos isso, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas e nossa história terá um novo desfecho. Passaremos da morte para a vida. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.